Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Estamos iniciando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, da Compass Minerals Plant Nutrition. E hoje eu vou apresentar quem está aqui com a gente, juntamente comigo está aqui o Guilherme Dinali, Robson Mauri, também da Compass Minerals, o Chico, nosso gerente de comunicação. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para a agricultura brasileira, que é nutriente-chave aí, quando a gente fala de altos rendimentos e alta produtividade na agricultura. Está aqui com a gente o Eduardo, que tem uma bagagem muito grande, também em fertilidade do solo e nutrição de plantas. O Sô, estagiário aqui do GAP, e nós temos a satisfação de estar gravando esse podcast com o nosso mestre aí, nosso professor, realmente referência pessoal e profissional para todos nós, um entusiasta da agricultura brasileira. Ontem à noite ele estava falando sobre formas de aplicação do fertilizante fosfatado, discutindo a aplicação a lanço ou em suco. Isso era até 10 horas da noite, até 10, 11 horas da noite. E agora, hoje de manhã, 7h30 da manhã, já está falando também sobre fertilidade e nutrição de plantas. Então realmente um menino aprendendo cada vez mais, e para nós é um orgulho, uma satisfação estar aqui com nada mais, nada menos, professor Dr. Godofredo César Witt. Professor, obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu gostaria que o senhor se apresentasse rapidamente e começasse a falar um pouco para nós em relação ao nutriente, ao elemento enxofre, né? Por que existe uma carência tão grande de enxofre nos solos tropicais, professor? Bom dia, Guilherme. Bom dia aos demais colegas da Compass Minerals. Bom dia, Eduardo. É uma satisfação estar com vocês nesse momento aqui para discorrer sobre dois nutrientes. E ser nutriente é fundamental. E o enfoque para nitrogênio e enxofre é devido ao esquecimento do manejo adequado dos mesmos em solos tropicais. E para iniciar, para falar em enxofre, é evidente que pela legislação, vamos tentar florear um pouco, desculpe, pela legislação, o enxofre é classificado como macronutriente. É bom entender que a palavra macronutriente está associado a uma exigência da planta em quilos por hectare. E quando você fala em macronutrientes, nós temos aquela divisão errada de chamar macronutrientes primários ou nobres, ou NPK, e macro secundários, o cálcio, magnésio e enxofre. Essa conotação é puramente linguística, porque essa palavra secundária está atrelada que no passado o enxofre era fornecido indiretamente com o uso do nitrogênio na forma de sulfato de amônio, que tem 24% de enxofre, e pelo uso associado ao fósforo na forma de super simples, que tem 12% de enxofre. Evidentemente, com o uso de adubos mais econômicos, adubos mais concentrados, as fontes de nitrogênio passaram a ser utilizadas na forma de ureia, de MAP sem enxofre, e as formas de fósforo, principalmente também na forma de MAP e super triplo sem enxofre. Então isso é uma das causas principais da deficiência de enxofre em solos tropicais. As dúvidas quanto a enxofre, a gente que está no campo aí, o pessoal pergunta bastante, sabe? E uma das questões que sempre me fazem no campo é assim, o Guilherme, que a gente que trabalha numa empresa de fertilizante, o pessoal sempre acha que a gente quer forçar alguma coisa, né? Ou impor alguma coisa, né? Um dia você chega aqui com magnésio, outro dia você chega aqui com enxofre, mas você não decide. Na verdade não é isso, né? A gente entende que são 17 nutrientes aí importantes para a planta e a gente tem que fornecer todos, igual o senhor falou. E aí, dentro disso, antigamente se falava, o senhor que estudou bastante isso, se falava em 10 miligramas, né, no solo, né? Voltando ao teor do solo. E hoje se fala em 15. Eu queria entender, professor, assim, o que o senhor entende como... por que esse número sobe, e esse valor eu entendo como sendo um nível crítico, né? Podemos falar assim? O senhor acha que são os manejos, as plantas, né? A genética que está puxando e a gente está tendo que botar mais, e a planta está perdendo a capacidade de absorção na raiz? O que o senhor poderia falar? Por que a gente tem subido os níveis críticos aí, não só de enxofre, mas de outros nutrientes? O senhor acha que é a ciência que está evoluindo?
ou o que pode estar acontecendo? Ô Dinar, essa pergunta é um pouco complexa, mas como você lembrou bem, é mais ligada à genética. Nós temos hoje variedades mais produtivas, nós temos soja hoje de ciclo indeterminado e temos sojas precoces. E num tempo menor, ela tem que ativar seu metabolismo para satisfazer o seu potencial produtivo. Então é mais mesmo ligado à genética da planta, devido a ciclos, devido a problema de duas safras, inclusive. E como eu falei para você, o nível crítico é o nível acima do qual tem uma quantidade de nutrientes suficiente para atingir as produtividades possíveis nos manejos atuais. E também lembre o seguinte, Dinardi, que com o advento do no-tillage, do plantio direto, você está aumentando matéria orgânica em superfície. E é uma coisa natural da planta, Dinardi. A planta, ela vai buscar matéria orgânica. E isso leva também a uma superficialização das raízes. E essa superficialização das raízes, procurando a matéria orgânica, às vezes resulta em menor volume de solo explorado, como em sojas tradicionais no passado, num sistema de plantio convencional ou até de preparo reduzido, cultivo mínimo. Então, eu atribuiria isso, essa mudança de 10 para 15, nós também usávamos 10. Isso, então, é um problema de sojas mais elaboradas, a genética mais elaborada. Agora também esse 10 para 15, a gente publicou o primeiro boletim de análise em enxofre. Naquela época não, ontem, a gente usava 2 extratores para o enxofre, o acetato de amônio e o fosfato monocálcico. Então esse valor 10 era mais ligado com o acetato de amônio. Então trocou o extrator. Houve uma conscientização, não estou contra, nós que lançamos o acetato de amônio, mas em termos de uniformização a nível nacional foi sábio, foi melhor. Foi melhor uniformizar o extrator que ficou fosfato monocálcico. E com isso houve uma diferença, logicamente, entre acetato de amônio e fosfato monocálcico. Entendi. Então ficou esse valor então, ficaria com uma segurança, Dinardi, tá? Entendi. Ficaria... Bom senso, diria. Professor, eu tenho uma pergunta, até o senhor comentou aí muito a respeito de qualidade, né? Hoje fala-se muito que o teor de proteína, vamos falar de soja, tem caído bastante, né? O senhor comentou aí agora que é muito relacionado, né? Teor de nitrogênio com o teor de enxofre dentro da planta de leguminosa, vamos falar aqui na soja. O senhor acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Essa questão aí de teor de proteína está caindo, pode ter alguma coisa a ver relacionado a gente utilizar mais fontes concentradas, igual o senhor mesmo comentou, que venham com menos enxofre, ou isso é por mais fatores e não somente por isso? O que o senhor entende? O Guilherme Dinar, para não confundir com o Guilherme Bonito, que é o Guilherme... eu sou o Guilherme Feio, então. O Guilherme, você é o filho de Deus. Tá bom. Mas tem tudo a ver, porque você tem que entender que no grãos, os nutrientes mais exportados são os nutrientes aniônicos. Nutrientes aniônicos, como o nitrogênio, como o fósforo, como o enxofre, faz parte de proteínas. Então é evidente que a deficiência de enxofre, principalmente na fase reprodutiva, é fundamental para o aumento do teor proteico e aumentando o teor proteico vai aumentar também a produção de grãos, porque no grãos é que estão as proteínas e, como nós dissemos, proteína é nitrogênio e enxofre, associado logicamente ao fósforo, que é a fonte de energia para qualquer sistema metabólico. Então tem tudo a ver, sim, o fornecimento de enxofre com o enchimento de grãos. E como você lembrou bem aí, o Guilherme Dinari, muitas vezes você usa fontes de enxofre altamente solúveis, que é a fonte tradicional na forma de sulfato. Pode ser que nessa fase mais reprodutiva, esse sulfato já tenha sido lixiviado e vai faltar enxofre então para enchimento de grãos. Entendi. Professor, uma coisa que a gente vê muito no campo também, um questionamento rotineiro, é o seguinte: quando se trabalha com fontes de enxofre, geralmente se trabalha com gesso agrícola pensando em todos os benefícios que o gesso tem. E a pergunta é o seguinte: em áreas onde se faz uma aplicação aí de
acima de 1 tonelada por hectare de gesso agrícola, nessa situação, o enxofre poderia estar, vamos falar assim, mandando um molibdênio embora, e aí seria necessário um suprimento de molibdênio, por exemplo, em cultivo perene, ou não? Nessas dosagens utilizadas não seria suficiente para deslocar esse molibdato e ele continuaria na camada onde tem raiz e assim por diante. Comenta para nós aí, professor. Você gosta de desnucar eu, hein, Guilherme? Pior que o senhor Eduardo não ajuda em nada. Nem o senhor, ajuda aí, senhor. Vamos fazer uma analogia, Guilherme. A planta absorve SO4 2-. A planta absorve NO4 2-. A planta absorve também, que o selênio hoje é um elemento essencial, SeO4 2-. Isto é, as formas iônicas são similares. Então existe uma competitividade de que o excesso de um ânion com a mesma fórmula molecular, SO4, MO4, SO4, leva à deficiência desses nutrientes. E a deficiência mais observada no passado, principalmente em pastagens, foi a deficiência de selênio devido ao uso de altas doses de sulfato. E evidentemente também que o uso de sulfato ele tem a exigir maior resposta à molibdato, a molibdênio, no caso que você usa doses de gesso acima de 1 tonelada. Porque 1 tonelada de gesso corresponde, o gesso agrícola, desculpe, vamos separar as coisas, corresponde a 150 kg de enxofre. E 1 tonelada do gesso gipsita, 150 kg de enxofre. Então é evidente, Guilherme, que existe sim uma inibição, está chamada inibição competitiva, isto é, eles competem pelo mesmo carregador, e eu tenho que ficar mais preocupado, se for o caso, do fornecimento do molibdênio, e se for no caso de uma pastagem, que eu não estou preocupado com o selênio e potássio, não estou preocupado com o selênio, para o animal e para o ser humano, há necessidade de uma preocupação maior de cuidar desse molibdênio e desse selênio, também do selênio. E é tão interessante essa pergunta do Guilherme, puxando um pouquinho agora para o caso do calcário. O único mito que aumenta a disponibilidade para o uso do calcário é o molibdênio. Então você fala o seguinte, muitas vezes a deficiência do molibdênio, já que estamos falando de assuntos gerais, ela é corrigida pela simples uso do calcário, sem precisar pôr molibdênio, porque o pH estava ácido, indisponibilizando o molibdênio que ficou preso nas cargas positivas. Mas voltando ao que falou o Guilherme, concordo com você, realmente, que nós temos que ter uma atenção especial, principalmente com o molibdênio, devido à inibição que existe pela forma de absorção ser similar à do sulfato. Falando um pouco de fontes de enxofre, para depois a gente entrar em boro, o que a gente tem observado também, por exemplo, em cana-de-açúcar, está sendo nítido isso. O uso de gesso precisa seguir alguns critérios. Então eu gostaria que o professor comentasse quais os critérios para recomendação e posicionamento em relação a gesso agrícola, né? E os cuidados que o produtor deve ter para não desbalancear cálcio e magnésio, haja visto que o gesso agrícola, obviamente, ele vai levar um importante elemento e nutriente que é o cálcio. Vamos devagar, a gente é fã do gesso, nós temos 2 livros sobre gesso, vamos relançar até um livro atualizado sobre o uso do gesso agrícola, bem como o uso da gipsita, que é o gesso natural. A gente tem apregoado que o gesso é insubstituível, vírgula, para condicionamento de subsolo. Então o gesso é fundamental, basicamente em áreas de abertura. Para você, não use a palavra neutralizar, e neutralizar calcário, é para você complexar o alumínio tóxico, ficando numa forma iônica LSO4+, que a planta não absorve. Então o gesso é fundamental o seu uso, é o único produto que tem essa possibilidade de você condicionar a subsuperfície, principalmente em áreas de abertura, quando tiver teores muito baixos de cálcio, absoluto, ou altos de alumínio, ou saturação por alumínio alta. Então o gesso, através do aumento do cálcio, logicamente ele vai diminuir a saturação por alumínio, porque saturação por alumínio é alumínio sobre soma de bases mais alumínio vezes 100.
Isso é indiscutível, o uso do gesso, principalmente em áreas de abertura. Daí você fala o seguinte, bem, o que a gente sonha com o uso do gesso? A gente sonha com o uso do gesso transformar a subsuperfície, vamos chamar de um modo genérico, transformar os 20 a 40, que não é bem isso, mas do ponto de vista didático de 20 a 40 para culturas tradicionais, ou de 20 a 25 a 50, transformar a subsuperfície num solo eutrófico. O que é solo eutrófico? É o que tem uma saturação por bases acima de 50. Isso aí. E uma vez usado o gesso, com esse critério nosso, eu uso dose de gesso baseado, então, na saturação por bases e subsuperfície. O que eu tenho feito? Vamos lembrar o conceito. O que é solo eutrófico? Saturação por bases maior que 50. Nesses casos, basta usar calcário, Cristo, para manter o solo eutrófico. O que é um solo mesotrófico? Mesotrófico tem uma saturação por bases de 30 a 50. Aceitável. Basta usar o cálcio do calcário para transformar o mesotrófico em eutrófico. Depois vem o solo distrófico. O que é solo distrófico? O V% é menor que 30. E muitas vezes os distróficos são álicos. A saturação por base, por alumínio maior que 50. Então, eu vou preocupar em transformar um solo álico em distrófico e o distrófico depois para mesotrófico e eutrófico. E para mim trabalhar com solo distrófico, evidentemente que eu vou aumentar o cálcio através do calcário e do uso do gesso. Então eu faço o uso do gesso, no meu critério, quando a saturação por bases de subsuperfície for menor que 30, pisar e levar 50. É um critério que leva em conta do solo, como você percebeu, a análise química, que é o V%, que leva em conta a CTC e que leva em conta o poder do gesso em fornecer cálcio. Normalmente a Embrapa, corretamente, ela leva o outro critério, ela leva o critério de argila, que eu multiplico em culturas anuais a porcentagem de argila e multiplico por 50. Evidentemente, isso responde a sua pergunta, porque quanto mais arenoso, menos dose de gesso, porque é menos argila. Então, tá certo, até certo ponto existe aí uma conotação que tem uma ligação entre os métodos. E eu estou dizendo, não meu, o nosso, né, que tem o professor Malabota, os colegas do GAP aqui, visa tornar esse solo eutrófico em subsuperfície. Então, é um caso, Guilherme Franco, interessante que você fez aí. A gente trabalhou muito tempo numa fazenda, como chama, de Eldorado, lá sul. Eldorado, lá no município de Berlândia. Nós subimos essa área da Eldorado, era todo solo distrófico e muitos árvores pela plantação de pinos e eucalipto. Hoje a área está totalmente eutrófica. E o manejo grande de gesso foi no início. Tudo bem. Mas você está com um solo mesotrófico de 30 a 50 eutrófico. Não há necessidade de você empregar mais gesso, porque a saturação por alumínio está praticamente zerada. Equilibrou o solo. A preocupação sua de perfil você construiu. Daí vem a preocupação de fontes de enxofre. Tudo bem. Então você fala o seguinte, como falou o Dinardi, o Franco. Eu posso também usar o gesso como fonte de enxofre, lógico, porque ele tem 15 a 18 dependendo do gesso. E quando se usa uma tonelada de gesso, Guilherme, dá 150 kg de enxofre. Tá certo? Perfeito. Mas é bom lembrar que a dinâmica do gesso. Os trabalhos têm mostrado que desses 150 kg aplicados, somente fica em superfície 30%. Quanto que é 30% de 150? 45 quilos. 45 quilos. Esse que fica na camada. Isso num período de uma cultura. Uma cultura. Isso fica, esse 45, como fonte de enxofre, porque o peso é mais, desceu. Desceu e o solo já está até condicionado. Professor, posso só abrir um parênteses aqui? Tem muita gente que tá nos ouvindo, que é técnico, pesquisador, mas tem muito agricultor também. E eu vejo muito o agricultor fazendo a seguinte conta, por exemplo, aplicando 1 tonelada de gesso agrícola, vamos chegar lá. E considerando aí que, vamos falar assim, como elemento, está aplicando 150 kg de S. E o que o professor está trazendo, e é um ponto importante, porque existe uma dúvida muito forte no campo, é que do ponto de vista, vamos falar assim, nutricional,
30% desse enxofre é o que de fato vai ficar nas primeiras camadas, onde tem maior quantidade de raiz. Os outros 70% ele vai atuar como corretivo, né, professor? Condicionador. Como condicionador de solo lá embaixo. E esse é um ponto que parece simples, mas eu vejo que é um divisor de água, porque quando procura esse dado na literatura, existem poucos trabalhos. O livro que o senhor citou sobre gesso agrícola fala sobre esse número, mas tirando isso, eu já pesquisei bastante sobre isso, quase que não tem, pelo menos na pesquisa que eu fiz. Então é um dado extremamente relevante desse podcast, que é a aplicação de gesso agrícola, 30%, né, em média, né, professor? 30% em média é o enxofre. Funciona como nutriente, tem dissociação em cálcio e sulfato. Isso. Como tem carga, ele fica retido na troca iônica, seja positiva ou seja negativa. Como 70% fica com carga zero, fica sujeito à lixiviação, e culturas que têm sistema radicular mais profundo, até certo ponto, vão buscar esse gesso. Claro. Então, se fica dependente, o Robson e o Guilherme, de uma aplicação contínua de gesso. E como você lembrou bem, você está aplicando de gesso 1 tonelada, que é 1.000 quilos, para 150, que ficou 45, você está aumentando o custo de transporte, custo de armazenamento, custo de aplicação. Se você procurasse fontes de enxofre alternativas que tivessem uma solubilidade, não é slow release, né? Vamos dizer, mais controlada, mais gradativa. Parabéns, o Guilherme Franco, recuperou. Beleza. Mais gradativa, você teria a possibilidade de usar quantas vezes menos. Então, vamos supor, até o Guilherme aí, ele falou 1 tonelada, mas que fosse meia tonelada, 500 quilos do produto. Sim. Que dá quanto de enxofre? 75 quilos por hectare de enxofre. Quando você usa uma fonte de solubilidade mais controlada como essa alimentar, ao invés de aplicar 500 quilos, se fosse 500 quilos, você vai aplicar 50 quilos. Sim. Isso vai ocasionar o quê? Redução no transporte, no armazenamento e na aplicabilidade no operacional. E também no operacional uma parte mais uniforme. E como nós dissemos ontem no solo água da palestra para o fósforo, fica uma conotação interessante aqui. Por quê? Porque você está aplicando o enxofre alimentar, tanto que o enxofre alimentar, pela legislação, é a única fonte corretiva de solos alcalinos. Então, ele é extremamente ácido. E ele tem uma ação melhor em solos corrigidos. E você aplicando o ECS alimentar sobre calcário, ele vai potencializar a oxidação, porque a parte que ele formou, entre aspas, de ácido sulfúrico, não é ácido sulfúrico, ácido sulfúrico é um ácido forte. O que ele liberou de H, de elétrons com SO4, esse H vai solubilizando o calcário, principalmente o calcário que está ligado a magnésio, que eu comentei ontem, que é um refratário, o magnésio é menos solubilidade. Então eu tenho a vantagem de ter uma ação, além de um enxofre de liberação gradativa, como lembrou o Guilherme, como lembrou o Robson, de ter esse enxofre na fase reprodutiva, eu tenho um efeito benéfico mesmo da solubilização de calcário, e solubilizando esse calcário em superfície, eu vou diminuir aquele pH excessivamente alto e vou melhorar em muito a performance de micronutrientes ocasionados pelo calcário em excesso. Como o senhor falou uma vez, eu nunca mais esqueci, que é o limãozinho, né? É um limãozinho que dá uma acidez. Limão cravo pingado. O limão cravo pingado, que dá essa acidez. Pessoal, uma outra pergunta aí relacionada também à fonte. O senhor comentou no início, né, da nossa conversa a importância do enxofre na fase reprodutiva. E quando a gente vai para essas fontes de liberação mais gradual, conforme a gente comentou, fala um pouquinho para a gente como que é essa disponibilidade. E eu lembro bastante do que o professor Kakimaki comenta, né, para perguntar à planta, de tentar disponibilizar esses nutrientes no momento de maior demanda para a planta. Se o senhor pudesse correlacionar um pouco também a disponibilidade dessas fontes de liberação mais gradual com aquela necessidade de maior demanda ali pela planta em relação ao elemento enxofre. Antes de responder a sua pergunta, Bob, você colocou bem, você falou uma palavra genérica. Não é bem fontes de S elementar, né? É fontes de S elementar, mas protegido com bentonita. Porque o mercado está cheio de S elementar puro que não tem nenhuma ação. Então é evidente que
que o S-elementar com bentonita, que é uma argila expansiva, que depois vai dispersar o S-elementar que está envolvido por ela, tem um certo tempo, porque é uma ação microbiológica, depende de luz, de temperatura e de micro-organismos. Então você vai ter que colocar, logicamente, esse S-elementar no plantio, no pré-plantio, para que quando atinja aquela fase de enchimento de grão, esse S-elementar esteja já se transformado uma boa parte em sulfato. Então, o princípio do enxofre com bentonita é que eu tenha também, além do enxofre elementar no início, que ele tenha um efeito mais progressivo para também ter uma solubilização em sulfato com menor lixiviação na fase reprodutiva da cultura. Essa é a questão da importância do uso do S-elementar com bentonita. Mas a gente podia fazer uma conclusão aqui, claro, rápida, né? Um bate-bola seguinte. Primeiro, é necessário, é fundamental o fornecimento do enxofre para as culturas do Brasil, tanto culturas anuais como perenes, como pastagem. Segundo, a deficiência de enxofre é rotina, seja pelo baixo teor no perfil do solo explorado pelas raízes, que a maior parte do enxofre já foi para o mar, seja pelo uso de fontes concentradas que não tem enxofre. Terceiro, esse fornecimento de enxofre pelo trabalho no solo, nós definimos aqui que ele é fundamental que o solo tenha um teor de enxofre de 15 miligramas por decímetro cúbico na camada de 0 a 20 para as culturas que têm sistema radicular menos abundante e 15 miligramas de enxofre por decímetro cúbico culturas que têm sistema radicular mais pivotante. E esse 15, em termos práticos, significa 30 kg por hectare de S, que é a dose média que as culturas necessitam para altas produtividades. Lembrando que nesse 15 também tem a camada que não foi analisada, seja em cima, seja embaixo, que vai ter um acréscimo. E como nós dissemos aí, sem enxofre não existe metabolização do nitrogênio. Sem enxofre não existe perde em produtividade, porque o enxofre faz parte de proteína. E o que está no grão são os ânions, que são as proteínas, e também a parte seríssima de qualidade, principalmente em relação à meteorita. E quanto a fontes de enxofre, foi comentado aqui, que nós temos opções do gesso em certas condições, quando ele é utilizado para condicionador de solo, principalmente em área de abertura. Nós temos aqui também o caso do gesso, que tem aquele problema de ter que ter aplicações contínuas devido a 70% em parte de ser migrado para o subsolo. E temos também hoje fontes de enxofre de liberação mais controlada, mais lenta, que até permite um efeito residual para a primeira e para a segunda safra, que é o enxofre elementar revestido com bentonita. E também no mercado outras fontes de enxofre, como o MAP com enxofre elementar, seja na mesma pastilha, seja em pastilha diferente, mas lembrando que enxofre é um nutriente que até certo ponto foi esquecido. Professor, e a gente vai caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas todo mundo que é apaixonado por nutrição de plantas como nós, toda vez que fala em enxofre, em nitrogênio, lembra do professor Eurípides Malavolta, né? E nós estamos aqui dentro do GAP, na Exalc, e eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações em relação ao que o professor Eurípides Malavolta estudou sobre enxofre e falava aí há décadas atrás, e são assuntos que a gente está discutindo sobre hoje. Qual que seria, quais foram as principais contribuições do professor Malavolta, juntamente com o senhor, em relação ao enxofre? Veja, o professor Malavolta, a tese dele de doutoramento, se não me engano, de 1949, foi ontem, né, Guilherme? Tinha nascido, Pedro? Não, né? 49. 49. Já tratava de enxofre. E o professor Malavolta motivou muito a gente a trabalhar com enxofre, principalmente em relação à metodologia. Então, graças ao professor Malavolta,
graças principalmente ao professor saudoso Renato Amilco Alicatani e um professor, graças a Deus, que é vivo, Nadir Armando da Glória, eles diziam: bobagem se estudar enxofre. Enxofre não vai enriquecer ninguém, enxofre ninguém dá importância. E graças a esses professores, a gente estabeleceu o método de análise de enxofre no solo, tanto enxofre sulfato como enxofre orgânico, estabeleceu o enxofre em plantas e essa paixão que a gente tem até hoje pelo enxofre. E o Malavota sempre foi incentivador desse tema. Então foi bom, acho que é uma lembrança bem louvável aqui. Até gostaria depois que o câmera sacasse, né, uma foto do senhor Malavota, que quem foi bom, que nunca morre, tá? Então o Malavota deixou um legado que ele sacrificou, desculpe, a vida dele em termos da ciência. Assim, então a gente deve muito ao professor Eurípides Malavota, que o mundo é cruel, que o mundo esquece as pessoas, né? E o Malavota realmente foi um dos baluartes no estudo do enxofre, inclusive com o enxofre marcado, mostrando essa interação com o nitrogênio, essa importância da nutrição mineral de plantas, tá? Obrigado, senhor Malavota. Bom demais, professor. Sempre é uma aula técnica e de vida, né, professor? Muito obrigado. Bem, pessoal, a gente vai então caminhando pro final do nosso podcast. Gostaria novamente de agradecer muito o professor Witt pela aula, por compartilhar conhecimento com a gente. Toda vez a gente aprende muito com o professor, é realmente uma sumidade no assunto. E nós estamos falando aqui do nutriente que é quase como se ele fosse um dos autores na agricultura brasileira desse nutriente. Talvez seja, né? Eu acho que é, né? Com certeza é. E para nós é satisfação. E a gente falou pouco de boro aqui, né? A gente vai marcar um outro podcast. Basicamente não falamos nada sobre boro, porque o assunto enxofre foi muito... pouco é 0,0, nada, né? E a gente vai gravar um outro podcast para falar sobre o elemento e o nutriente boro. Mas eu gostaria de convidar a todos os colegas, a todos que estão nos ouvindo, para participar do simpósio sobre desafios da fertilidade do solo na região do Cerrado brasileiro. Evento que já há alguns anos tem se mostrado um dos principais eventos no Brasil, né? Eduardo e Sô estão aqui com a gente também. E o professor Witt vai fazer uma apresentação lá no dia 23, falando justamente sobre a questão do boro. Então convido a todos aí a participar desse evento. A Compass é uma empresa patrocinadora e parceira do GAP, que estará lá presente também. E aí eu passo a palavra para o Sô ou para o Eduardo, enfim, para o professor também, para falar um pouco mais sobre o simpósio e convidar a todos que estão nos ouvindo para participar desse importante evento que no ano passado contou com um público de mais de 1.800 pessoas interessadas no assunto, que é muito importante. Um de cada vez, hein? Quem fala primeiro? Eu faço a pergunta e Eduardo responde. Eduardo, rapidamente, qual que é a edição desse simpósio de fertilidade do solo? Esse ano será o 4º evento. Local. Goiânia. Como que a gente consegue informações sobre esse simpósio? Você pode entrar no site, que é o simpcerrado.com.br. Repita, entendi. simpcerrado.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações para inscrição, para participação do evento, local, definido, hotel, enfim, o que você precisar saber vai estar nesse site. E aí um ponto importante também é que durante a nossa edição a gente vai colocar o link lá também, para quem estiver nos seguindo no podcast, certo, aparecer o link lá do evento também. Acho que lá vai responder aquela famosa pergunta, né, professor? O adubo é químico ou mineral? Já falei muito isso aí. Aqui à noite. E só também aproveitando, agradeço essa abertura para falar do simpósio de Cerrado, que evidentemente o programa vai envolver manejo físico, manejo biológico e manejo químico do solo para altas produtividades. Então vai envolver as 3 esferas de um modo completo de um evento que já está sacramentado. E também lembrar que, antecipando um aperitivo para o simpósio do Cerrado, nós vamos ter o Boron Day. Perfeito. Num local não muito adequado, chamado Foz do Iguaçu, né? Que atinge a Tríplice Fronteira. Isso também, depois nós vamos colocar no Plantcast da Compass. O link vai estar disponível. Então eu agradeço a essa empresa aqui, a Compass Mineral, uma empresa séria, uma empresa feita com profissionais competentes,
e direcionados para informar a verdade e a honestidade, que contribuem muito para o futuro desse país, essa oportunidade, e pretendemos sempre, através do GAP, né, do Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, ter essa parceria que nós já temos. E para nós é fácil, né, Su e Eduardo, que o Centro Innovation Center está aqui ao lado do GAP para essa aproximação necessária. Tá? Mais uma vez, obrigado aos dois Guilherme, ao Robson, ao colega Chico. Então, obrigado a vocês aí, tá? O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.